Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas que juntam-se a nós a partir de agora para mais um episódio do nosso estudo semanal Conhecendo Nosso Lar. Essa obra que é muito conhecida mesmo entre aqueles que não são propriamente espíritas. Muitos deles assistiram o filme, mesmo não tendo lido a obra. Então ela permeia aí o imaginário do nosso povo, da nossa nação. Todos de alguma forma já ouviram falar das reflexões que André Luiz trouxe e continua trazendo até nós a cada vez que nós nos debruçamos sobre ela para fazer um estudo sério, continuado, aprofundado, como esse que nós estamos fazendo, seguindo inclusive os requisitos que Kardec recomenda ali para que um estudo espírita possa ser de fato um estudo sério. Então é um prazer revê-los a todos que nos acompanham aí a partir de agora. Deixem as perguntas de vocês no chat ao vivo. Nós vamos levar todas elas para a nossa live dedicada a perguntas e respostas. Nesse dia nós não temos nenhum estudo propriamente dito, é um espaço voltado só para a resposta das perguntas. Então por isso que a gente não responde as perguntas aqui durante os estudos do mês, apenas no primeiro sábado de cada mês, onde temos esse momento mais dialógico, mais relacional, digamos assim. Na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 40, intitulado Quem Semeia, Colherá. Esse capítulo, como o próprio título já indica para a gente, ele é um capítulo muito especial porque ele vai tratar diretamente o tema da lei de causa e efeito, ou de outro nome, mas com o mesmo significado, lei de ação e reação. É muito importante que nós sejamos capazes de compreender, primeiramente, segundo, internalizar essa lei e terceiro, vivenciá-la. A internalização e o conhecimento desse mecanismo fundamental para a ordem do universo e o único que se coaduna com a ideia de um Deus infinitamente justo e bom, a capacidade de internalizar essa lei, ela é pré-requisito para que nós sejamos capazes de enxergar no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias, seja no âmbito profissional, seja nas relações familiares, seja nos momentos de lazer, enfim, em qualquer contexto, entendendo essa lei, nós vamos ser capazes de mudar a nossa conduta, alterar comportamentos viciados, hábitos negativos e assim começarmos a programar um destino muito mais feliz. Aliás, essa expressão, programar um destino, ela é bem representativa do poder que nós temos nas mãos quando estamos falando da lei de causa e efeito. Para nós espíritas, ao contrário do que se pensa com relação à ideia do senso comum, por exemplo, de destino como algo que nos atinge aleatoriamente, o nosso destino, no olhar espírita, ele é construído minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, mês a mês e assim por diante, em cada escolha, em cada atitude que nós fazemos.
Através da lei da reencarnação, nós vamos tecendo no momento presente o nosso futuro, o contexto que nós viveremos, as dores ou as alegrias que nós poderemos ter, e recebemos do passado o plantio já realizado agora como colheita. A ideia que o ser humano tem feito de Deus é um Deus que pune, que castiga, que se ira. E essa ideia ela é incompatível do ponto de vista lógico, mesmo considerando inclusive a capacidade humana pela razão de inferir determinadas consequências de determinados raciocínios. A ideia de um Deus que pune, que castiga, de um Deus raivoso, ela é incompatível com a perfeição divina. Então a lei de causa e efeito, ela é a única que consegue colocar no mesmo campo de raciocínio, por um lado, a existência de Deus e a obrigatoriedade lógica desse Deus ser infinitamente justo, bom, perfeito, e, por outro lado, a ideia do livre-arbítrio humano, que Santo Agostinho, não aquele que assina as mensagens nas obras básicas, o espírito Santo Agostinho já desencarnado, mas o filósofo Santo Agostinho já nos dizia ali nas suas obras que o mal não poderia vir de Deus. Deus criou o homem, mas o homem tem livre-arbítrio. E não pode haver livre-arbítrio sem responsabilidade, ou sem a remissão de pecados que não passe pela experiência de uma reparação, de um aprendizado. Fora essa opção, nós teríamos, de novo, um Deus que pune, que castiga alguém, ou que foi programado para fazer o mal, para errar, ou alguém que tem livre-arbítrio, que erra, mas que não sofre as consequências desse erro. Então vejam que nenhuma dessas opções vem ao encontro da razão e da necessidade humana de compreensão de todo esse complexo de problemas que muitas filosofias se ocupam em resolver ao longo do tempo e que só o Espiritismo consegue nos dar uma explicação satisfatória que acalente o nosso coração, os nossos afetos e que supra a nossa necessidade lógica de explicação. Então é tudo isso, um pouco de tudo isso, que André Luiz vai nos trazer hoje, claro, num caso simples, num estudo de caso simples, mas de muito potencial para as nossas reflexões. Vamos lá ler alguns pequenos trechos do capítulo. Hoje eu reduzi mais os trechos para que a gente possa focar mais no princípio daquilo que o capítulo vai nos trazer. Então, esse capítulo, ele se passa ali nas atividades de André Luiz. A gente já percebeu que boa parte desse livro, dessa obra, é o trabalho que André Luiz realiza ali em nosso lar, e não poderia ser diferente, porque a gente também já descobriu que nosso lar é uma colônia essencialmente de trabalho. Então, em um determinado contexto, André Luiz sente necessidade de visitar também as câmaras de reedificação, mas a ala feminina. Ele nos diz assim: eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. E aí a Narcisa diz o seguinte: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa,
é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas, olhem só, aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Gente, só esse trecho dá um estudo de uma noite inteira. André Luiz sente um desejo íntimo, uma motivação para visitar as câmaras de retificação à ala feminina. E ele não sabe explicar exatamente o motivo disso. Mas vai ficar muito claro agora, com a argumentação e com tudo que nós vamos ver, que esse desejo ele é fundamentado pela necessidade de uma reparação daquilo que André Luiz tem feito ou fez ao longo da sua caminhada reencarnatória. Isso significa, como a própria Narcisa vai dizer, que quando nós estamos convocados, posicionados em determinado local, há sempre uma lição reservada para a gente ali. Por mais que a gente não entenda de pronto, por mais que a gente não concorde, ou ainda muitas vezes, quando a gente sente o ensejo de realizar determinada tarefa, claro, sendo ela vinculada ao bem, e é muito importante que se diga isso, porque alguém poderia dizer: eu estou com desejo de ir trabalhar em determinado lugar, fazer determinada atividade, mas muitas vezes é a nossa vaidade, a nossa sede de poder. Então, desde que os nossos pensamentos, como diz Narcisa, visem a prática do bem, não é difícil a gente entender que muitas vezes as sugestões divinas comparecem assim. Nós somos convocados para trabalhar em determinado local e esse local guarda uma lição, ou, nas palavras de Narcisa, tem uma finalidade definida. Guardemos essa primeira lição. Ela é belíssima. A gente gasta muito tempo se desentendendo com a divindade, com as propostas de Deus para os nossos caminhos. Ou a gente confunde achando que aquilo que é do nosso egoísmo é sugestão divina, ou a gente não entende. Então a gente vai criando essa confusão ao longo do tempo e isso nos impede muitas vezes de ter uma leitura clara do contexto que nós estamos inseridos, do que nós precisamos fazer. Então, resumindo esse primeiro momento, primeira coisa, nenhum contexto da nossa vida é por acaso. Excluindo-se as situações em que nós nos colocamos em contextos que não estavam programados pela nossa sede de poder, pela nossa vaidade, pela nossa indisciplina e, portanto, nos colocamos em caminhos que não eram necessários, excluindo esses fatores. Desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, nós vamos percebendo as sugestões divinas onde vamos sendo colocados. E por mais que sejam contextos áridos, difíceis muitas vezes, há um convite de Deus ali colocado para que a gente possa resgatar algo do passado,
trabalhar algo que vai nos trazer paz de consciência, felicidade. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas percepções a respeito da vontade de Deus. Se bobear, muitas vezes a gente é capaz de dizer assim: eu não entendo por que Deus está fazendo isso, mas coisa boa não pode ser. Então, já imaginaram a lógica dessa frase, né? Deus fazendo algo que não pode ser bom? Então, desde que a gente não crie um ruído na nossa comunicação com a divindade, e esse ruído são os nossos atrapalhos emocionais, os nossos vícios morais, os nossos anseios, muitas vezes, que não correspondem à lei divina, desde que a gente não age assim, a gente vai começar a identificar as sugestões de Deus onde estamos colocados. E mesmo que sejam situações difíceis, essa paz de consciência ela vai começar a chegar, porque a gente vai começar a ver o que estava por trás daquele contexto. E é isso que vai acontecer com André Luiz. Chegando nas câmaras de retificação, na ala feminina, ele vai identificar um rosto familiar. E aí a gente já está entendendo por que ele foi parar ali, né? Era Elisa, como ele mesmo relata. Elisa é uma personagem que cruzou os caminhos de André Luiz na sua última encarnação. E aí ele vai narrar então pra gente. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Os dois começaram a abusar dessa relação que se estabelecia. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia a mãe de André Luiz, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Que coisa curiosa! Aos olhos de André Luiz encarnado, aquilo era uma experiência fortuita, comum, um desencontro da vida. Mas ele diz no final do trecho, no entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo agora. E da mesma forma que André Luiz encontrou um senhor que devia à sua família e que ele estimulou o seu pai a não perdoar a dívida, e André Luiz ficou profundamente envergonhado, da mesma forma, gente, ele encontra alguém que passou pelo seu caminho
e que ele mais uma vez teve uma atitude equivocada. Isso deve nos levar a profundas reflexões. Quantos encontros, quantas relações mais profundas, mais superficiais, mais breves, mais longas nós estabelecemos e quantas dessas relações nós acreditamos serem episódios fortuitos da existência humana, mas que vão carregando significados, experiências, marcas que nós recebemos, que nós deixamos nos outros e que são semeaduras, que vão exigir de nós colheita feliz ou reparadora. Tem muita coisa para a gente refletir sobre isso. Elisa era uma moça humilde que foi trabalhar na casa de André Luiz, se estabeleceu uma intimidade além do desejável, como diz a mãe de André Luiz, um vínculo afetivo se estabeleceu, um desencanto se deu, e aí a Elisa vai narrar o texto, a gente não trouxe aqui, sofreu inúmeros desencantos, tropeços na vida, não só por esse equívoco com o André Luiz, claro, mas que também teve como motivação esse desencanto com o André Luiz. A partir desse conjunto de decepções que ela vive, ela vai adoecer, vai contrair sífilis, vai ficar cega e vai desencarnar nessas condições. Então, aquele desejo que André Luiz guardava de visitar a ala feminina das câmaras de retificação era um convite de Deus para que um processo de reparação pudesse se dar, pudesse se iniciar. Alguém poderia dizer, simples coincidência. E a Joana de Ângeli nos diz que a coincidência é a vontade de Deus, a presença de Deus adredemente programada, nos vinculando a situações necessárias. Vamos pensando. Se nós pensamos no primeiro momento a respeito das situações que nós vivenciamos, de a necessidade de nós estarmos em determinado contexto, o segundo convite que eu faço para vocês no nosso estudo é esse. Olha para as pessoas que já cruzaram, que cruzam hoje ou que vão cruzar a tua jornada e pensa. Não são simples episódios fortuitos. Aquilo que eu manifesto de mim mesmo nos outros está gerando um impacto no destino. E aí, o título do capítulo, quem semeia, colherá. Qual a marca que nós estamos deixando nos outros? Estamos pautando as nossas relações pela caridade, pela justiça, pelo amor, ou estamos marcando a nós mesmos e aos outros com egoísmo, com orgulho, com necessidade de dominação, de poder, de imposição? Quando nós desencarnarmos e se encontrássemos todos esses que passaram de alguma forma pela nossa jornada, teríamos vergonha, reparação a fazer ou teríamos consciência tranquila? Profundas questões que André Luiz nos traz. No último trecho, nós vamos ver que André Luiz fica receoso de se aproximar de Elisa, afinal de contas, deve ou não deve tentar fazer essa tratativa, vai procurar os conselhos da enfermeira
E ela então diz: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Essa afirmativa não é frase doutrinária. Vejam só isso. É realidade universal. Nós temos que ter muito cuidado para não levarmos a lei de causa e efeito como se fosse uma afirmativa doutrinária, simplesmente. Ela é uma realidade universal. Nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Precisamos internalizar isso com relação ao presente, que traz os frutos do passado, asserenando a nossa consciência com o que vivemos, com o que temos, fazendo o melhor, mas precisamos refletir profundamente nisso do presente com relação ao futuro. O que queremos? E aí diz a enfermeira, estimulando André: bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Vá e inicie o processo de reparação. Salta-se alguns trechos. Elisa narra a caminhada dela sem reconhecer André Luiz. Ela diz que conheceu um André, que teve um desencanto, que viveu muitas agruras na vida, que desencarnou em determinado contexto. E André Luiz não se apresenta ainda seguindo os conselhos da enfermeira, mas diz que o nome dele também é André. E afirma o seguinte para Elisa: ouça, minha amiga, falei com emoção forte, depois de derramar algumas lágrimas de arrependimento ouvindo a narrativa dela. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Olha só. Lembremos que ela estava cega ainda, mesmo no mundo espiritual. Não reconhecia ele. André Luiz disse que o seu nome era o mesmo que o do André que ela conhecia. Obviamente a gente já entendeu que se trata da mesma pessoa, mas ela ainda não sabia. E ela diz inclusive que a voz é parecida. Pois bem, continuei comovido, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com meu devotamento de amigo. Que beleza, né, gente? O espírito desenvolvendo a visão do amor que conduz à família universal. Aquele desencanto agora é tratado como uma irmã, como alguém da mesma família pela necessidade de reparação de uma experiência infeliz. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Então, meus irmãos, esse é o contexto do caso que André Luiz nos traz. E para ilustrar tudo isso, nós trouxemos 3 pequenos trechos da obra O Céu e o Inferno e uma mensagem de Emmanuel. O Céu e o Inferno, o trecho que nós trouxemos, está lá no Código Penal da Vida Futura, que é uma construção que Kardec nos legou, baseado no relato dos espíritos a respeito das relações de causa e efeito
entre o que fizeram na vida e o que relatam encontrar após a morte do corpo físico. Portanto, é ciência, não é hipótese, é experimentação empírica, é lógica, é bom senso, é tudo isso que Kardec tem de sobra. Então ele vai nos dizer o seguinte: em um dos trechos do Código Penal da Vida Futura, que está lá no Céu e no Inferno. Quem quiser conferir integralmente, eu recomendo, é maravilhoso. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia se feito mal. Esse trecho aqui, ele é antecedido por um outro, em que Kardec chega à conclusão de que não basta o arrependimento para sanar os nossos equívocos. E a gente já falou na introdução do nosso estudo que isso é lógico. Imaginem, eu tiro a vida de alguém, roubo alguém e digo que me arrependi, mas não tenho que pagar por esse erro porque fui perdoado. Dois motivos pelos quais isso não é possível. Além de retirar de mim a oportunidade de aprender uma lição e não reincidir no erro, eu não devolvo à vida o prejuízo que causei. Eu não devolvo à comunidade a reparação do prejuízo que causei. É por isso que Kardec vai nos dizer que o arrependimento é o primeiro passo. Ele predispõe o espírito para atenuar os efeitos da expiação, que podem ser também as dores físicas e morais que o espírito vai viver em função do erro cometido. Mas a etapa mais importante é a reparação. É aquela em que nós começamos a desejar devolver à vida o que dela tiramos equivocadamente. Portanto, fazer o bem àqueles a quem havíamos feito mal. É isso que André Luiz está fazendo. Ele arrependeu-se, viveu a expiação ali de certa forma no umbral, as dores morais, vive agora, porque vive a dor do arrependimento, mas já inicia o processo de reparação. Isso é fundamental. Ele poderia dizer que se arrependia, mas quando visse ali Elisa, dissesse: não quero nada com ela, não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa dela estar assim. E muitos de nós agimos assim. Nós vamos já ver isso. Então a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, dois motivos: achar-se-á numa existência ulterior, depois, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Olha a proporcionalidade. Se nós estamos hoje vinculados a pessoas que desafiam a nossa capacidade de amar, que nós não temos muita afinidade, mas que são parentes, familiares próximos, muitas vezes a gente se pergunta: até quando isso vai durar? E aqui a gente tem uma resposta: fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Existe uma proporcionalidade. É simples. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Deveria fazer algo, não fiz, eu volto com essa pessoa, com esse espírito, para fazer aquilo que deveria ter feito. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas. Praticando bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde
se foi orgulhoso. E aqui começa um raciocínio mais fundamental ainda. Não é um ato exterior. Ah, esse filho eu devo ter abandonado ele é um filho ingrato, e aí eu vou aguentar, mas eu vou fazer por ele tudo que eu preciso. Eu vou pagar a escola, vou dar alimentação, mesmo que ele não reconheça. A gente joga para o exterior a reparação, que também tem esse elemento, mas não é o foco da reparação. Ah, é o marido, é uma esposa que eu tenho que cuidar hoje, doente, um pai, uma mãe. Tudo bem, eu vou cuidar, vou ficar sem dormir, vou cuidar no hospital, em casa, por quantos anos for preciso para quitar isso. Isso não é reparar. E é por isso que Kardec diz: tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então vejam que coisa interessante. Não cabe somente atos exteriores, é preciso haver uma modificação de comportamento a fim de que nós possamos reparar a vida, o mal que perpetramos. Não basta uma atitude exterior, é preciso uma mudança interior. É preciso algo que nos coloque em rumo de transformação interior. Ou seja, não basta cuidar do filho, do marido, da mãe, do pai, ter paciência, ou melhor, aturar aquele colaborador da minha empresa ou aquele chefe e cumprir obrigações exteriores. É preciso ser humilde quando no passado fomos orgulhosos para com essa pessoa. É preciso ser amável se no passado fomos rígidos demais com essa pessoa. É preciso sermos caridosos se fomos egoístas. É preciso ser benignos se fomos perversos. E assim vai. Gente, isso aqui é absolutamente fundamental, porque o que eu vejo de companheiros espíritas que acham que é uma simples quitação exterior, eu já perdi de conta. E contamos os dias para que ela termine. Então a gente tem dificuldade, por isso que eu falava no começo, não basta conhecer a lei de causa e efeito. E a Narcisa nos diz, não é uma frase doutrinária, é uma realidade universal. Então não basta conhecer, é preciso internalizar. E internalizar significa que quando eu estiver diante dessa reparação, eu não vou simplesmente fazer um ato exterior, eu vou me perguntar, eu estou me tornando mais amável nessa reparação, mais humilde, menos orgulhoso, mais caridoso, mais benigno? Ou estou achando que estou reparando, mas continuo sendo ríspido, orgulhoso? Isso é de uma profundidade, meus amigos, que nós temos que parar e meditar sinceramente na nossa compreensão da lei de causa e efeito, porque ela está muito longe de ser um castigo ou um karma nos
em um dos sentidos que nós atribuímos a essa palavra. Esse é o meu karma. Está muito longe. Ela é um convite de Deus para que o gesto de amor possa cobrir a multidão de pecados. Deus não quer que nós soframos, mas Ele é justo e bom. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Então é preciso sempre equilibrar na balança da vida o desequilíbrio que nós causamos. A gente sabe que é duro às vezes. A gente sabe que nem sempre é confortável estar diante de um adversário de vidas anteriores, em qualquer posição que ele se encontre. Porque há, diz Kardec, uma dissonância vibracional. Mas a gente sabe também que nós causamos isso. Então é preciso fazer de bom grado, é preciso todos os dias se perguntar se eu estou me tornando uma pessoa melhor nessa reparação. Isso é ser mais amoroso. Sabe quando a gente vê uma entrevista de algumas pessoas, Chico, Madre Teresa, e a gente olha aquela amorosidade e deseja que aquilo seja nosso. Puxa, um dia eu vou ser amoroso assim. É nesse enfrentamento de nós mesmos diante de uma reparação vinculada ao passado que nós vamos conquistar essa amorosidade. Esse é o convite de Deus, que nos trouxe esse marido, esse filho, esse chefe, esse amigo. Esse é o convite de Deus. Que parece uma coincidência, como André Luiz diz, né? Senti um desejo de ir ali nas câmaras de retificação, olha só. A história de André Luiz é a nossa história, só que a dele é a encarnação projetada na desencarnação. A nossa é o contrário, a vida anterior projetada agora. Então a gente pode, assim como André, olhar um filho, um marido, um pai, uma mãe e reconhecer ali ele como se fosse a Elisa, na mesma circunstância. Conheço essa alma. Só que muitas vezes essas almas, porque a Elisa não reconheceu o André, mas elas, mesmo que o rosto esteja diferente, elas nos conhecem. E quando elas nos reconhecem, elas nos cobram com justiça. Então a gente precisa internalizar isso com urgência, porque a vida vai passando e a gente fica preso em achar que tem que pagar, que tem que quitar simplesmente por quitar, como se fosse uma dívida exterior. E a gente vai se atropelando e reclama de Deus e faz uma bagunça toda. Porque nós somos atrapalhados e é por isso que a misericórdia é infinita. Mas a misericórdia também é infinita quando nos dá uma obra como essa que nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer aqui e agora já. A gente não precisa passar pelo que André Luiz está passando e esse é o objetivo dessa obra. É dizer para a gente, não faça o que eu fiz, faça diferente, faça enquanto está aí, no plano dos encarnados. No item 21º, gente, tem uma frase que mexe também com a nossa compreensão de forma assim profunda. Se nós perguntarmos talvez para 100 espíritas se a responsabilidade das faltas é pessoal ou se nós respondemos pelos erros uns dos outros, talvez 99 dissessem, toda pessoal. Ninguém responde pelo erro de ninguém, é óbvio isso. É o que se coaduna com o livre-arbítrio, com a justiça de Deus. Só que tem um detalhe. Esse raciocínio não está errado,
mas ele tem aquela parte das letrinhas miúdas, sabe as letrinhas miúdas no contrato que a gente não lê? Vejam só, no item 21º, Kardec diz: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo, se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, eu incitei o mal em outra pessoa com o meu exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo, porque ninguém é super-herói. A gente também não vai entrar nessa neurose de salvar os outros. Mas se eu posso ter uma atitude que contribuiria para que o outro não errasse e me escuso de fazê-la, eu caio naquela observação que Kardec também nos ensina. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E aí ele dá um exemplo. Assim o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. E aí eu volto para aquela reflexão do que nós estamos marcando nos outros com as nossas relações. Papais e mamães que somos todos nós. Cuidado com os exemplos. Cuidado quando podemos auxiliar um filho a não cometer um erro e não fazemos, porque estamos ocupados demais vendo a novela, mexendo ao telefone. Vejam que nem estou me referindo a atividades naturais profissionais. Ou não conseguimos abrir mão do nosso conforto para estarmos presentes. Isso também vale para as relações profissionais. Então, meus amigos, uma parte das nossas relações, elas são vínculos, porque temos corresponsabilidade nos erros cometidos. Por essas pessoas que retornam ao nosso seio de convivência. Vejam que coisa interessante. Quem sabe se numa encarnação futura Elisa não vai ser esposa, filha de André Luiz. Ou se não, se talvez esse encontro já seja suficiente, a gente não sabe. No item 27º, para terminar o Código Penal da Vida Futura, os trechos que nós trouxemos diz: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Não é porque os juros vêm à torto e à direito. Deus não é um bancário. É porque nós vamos adiando e vamos nos revoltando cada vez mais contra a necessidade da reparação. Então, quando Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que existem causas anteriores das aflições e causas atuais, é a isso que Kardec também está se referindo aqui. Porque a gente pode ter cometido um erro nessa vida e não precisa virar uma reparação para a vida seguinte. Percebeu o erro? Corrige agora. Olha só, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta cometida agora está no repará-la agora, no presente. Ah, Marcelo, eu acho que essa relação conjugal ela não era o meu planejamento. Cometi um erro. Repara agora. Fugir, meus irmãos, não existe na lei de Deus. Não existe fugir, não existe esconder.
E adiar é complicado. Porque nós estamos encarnados para isso, e eu não estou dizendo que a vida é um mar de dores, muito ao contrário. Nós já falamos aqui, é o gesto de amor que cobre a multidão de pecados. Essa é a bênção de estar no corpo, é para isso que nós acordamos todos os dias. Não é só para pagar conta, limpar a casa, atividades naturais que também significam evolução espiritual, mas a gente precisa viver como espíritos. Isso é urgente. A gente precisa enfrentar os nossos fantasmas. A psicanálise nos diz: aonde está o teu medo, aí está a tua necessidade. Enfrentemos, desejando reparar, construindo virtudes nessa reparação. Esse é o caminho para a nossa paz de consciência. E aí, então, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, Emmanuel, em uma mensagem intitulada Conciliação, lá no livro Pão Nosso, nos diz o seguinte, ao comentar aquela frase de Jesus que está em Mateus 5,25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Claramente Jesus se referia aqui à lei de reencarnação. Porque se ele diz reconcilia-te hoje, é porque pode haver uma reconciliação amanhã e consequências amanhã. Então, muitos contextos da nossa vida, nós temos Elisas, como a de André, retornando do passado, como reparação, ou temos Elisas do presente, que também demandam já uma reparação, como vimos no item 27º do Código Penal da Vida Futura, para que essa reparação não vá para a próxima encarnação. Conciliação é o título da mensagem, e Emmanuel diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Marcelo, eu tento, mas é difícil. É irredutível. A pessoa é irredutível. Ela é muito rancorosa, é muito desafiadora. Eu não sei o que fazer. Emmanuel vai nos responder. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Olha que maravilha, gente. O que Emmanuel vai nos dizer é que sim, nós precisamos reparar, mas se a pessoa se nega a receber a reparação, o perdão, conceder o perdão e caminhar conosco para o bem, meus amigos, nós não vamos ficar presos com uma corrente no calcanhar a essa alma. O desejo de reparar tem que ser nosso, a ação reparativa tem que ser nossa, a construção da virtude a partir da reparação é nossa. Se ela quer permanecer naquele momento vivenciado, isso é uma escolha dela. Gente, a providência divina é perfeita e maravilhosa. Ela nos convida, nos convoca à reparação, mas ela não nos prende porque o outro não quer ou não aceita a reparação. É o meio termo perfeito.
Ela nem nos libera sem a lição necessária e nem nos prende porque o outro não perdoa. Que maravilha! É por isso que Emmanuel diz: a advertência de Jesus é consoladora, porque ela traz um alento esclarecendo que o importante é a nossa consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze a tua parte. E isso é o complicado, porque a gente fica querendo que o outro reconheça, que o outro valorize, que o outro perdoe. Mas a fala de Jesus é concilia-te, faz a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Insiste, movimenta-te. Verbos ativos. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. E se no passado fomos nós os irredutíveis, os intolerantes? Lembram que a gente viu que a mesma quantidade de mal praticado tem que ser hoje proporcionalmente a do bem? Olha só. E se nós não agimos assim no passado e por isso hoje revisitamos o mesmo gênero de experiências? Se é perverso, se o adversário é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, ou seja, a gente fez tudo o que podia, nos movimentamos, perseveramos, insistimos, e a pessoa não nos perdoou, e na desencarnação ela diz, ele não fez nada, ele continua sendo o mesmo, ou seja, nos entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Eu confesso a vocês que eu fico arrepiado. Porque isso é a metáfora da consciência tranquila. Quando o outro nos acusar de novo, nós vamos ter o desfile das atitudes e das virtudes que conquistamos na reparação realizada, mesmo que ele não a compreenda conforme nós fizemos. É por isso, gente, que não vale a pena brigar, esfregar na cara do outro que nós estamos fazendo, exigir reconhecimento, não vale. Excluindo relações abusivas que coloquem em xeque a nossa integridade física, o nosso equilíbrio psicológico em níveis extremos, continuemos fazendo. Porque é a reparação acontecendo para dentro e para fora. E elas são as nossas provas, os nossos testemunhos quando o outro disser mais uma vez, você não mudou nada, você não fez o que deveria, e nós vamos estar aqui com um patrimônio dentro de nós de consciência tranquila, dispostos a fazer mais se for preciso. Mas com a consciência tranquila, porque o que nos torna infelizes e imperfeitos é os vícios que carregamos. Como também vimos em estudos anteriores no Código Penal da Vida Futura. O julgamento legítimo inclui todas as peças e somente espíritos francamente impenetráveis ao bem
sofrerão o rigor da extrema justiça. Se nós reparamos e o nosso adversário, entre aspas, permanece fechado, agora quem precisa modificar-se é ele. E quem está sujeito aos rigores da extrema justiça, que são, na verdade, consequências mais duras para extremos de rebeldia, é ele. Não somos nós. Trabalha, pois, e esse é o convite com o qual eu encerro o estudo. Convite de Emmanuel, André Luiz, Narcisa. Trabalha, pois, hoje, nessa encarnação, agora, com as pessoas que a vida te trouxe ao contexto, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência. Continua fazendo, insistindo e perseverando, movimentando-te, mas espera confiante. Essa é a grande reflexão do estudo de hoje. Eu desejo que nós possamos mais uma vez, no nosso trabalho diante de adversários do passado que podem estar ali, ou de desafetos que nós criamos nessa vida e que já podem ser reparados, no nosso trabalho de casa espírita, que também pode ter desafetos na nossa família, eu desejo que nós olhemos para essas pessoas e desejemos nos movimentar, perseverar, insistir tranquilamente, entendendo que a reparação interessa fundamentalmente a nós mesmos. Não nos cansemos, não nos arrependamos de escolher isso. Prossigamos, fazendo o melhor possível. É a nossa felicidade que está sendo construída. É a nossa paz de consciência. Ressignifiquemos o nosso olhar para essas pessoas, a partir do que a fala de Emmanuel nos traz. E assim, meus amigos e minhas amigas, mesmo no mundo de provas e expiações, mesmo em meio a uma pandemia que estreitou as reparações, mesmo sabendo das nossas dívidas, a vida vai ter uma leveza e nós vamos entender o que Jesus quis dizer quando afirmou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que Deus abençoe a nossa semana. Deixa aí as tuas experiências, as tuas dúvidas, perguntas. E no próximo sábado eu encontro vocês na nossa live de perguntas e respostas. Um abraço a todos e até lá.